Bendito seja Deus. Bendito Deus Pai. Bendito Deus Filho. E Deus Espírito Santo. A Ele honra, glória, poder e majestade. Amigos, amigas, que o Senhor Deus te abençoe. Ao Deus Todo-Poderoso, nós veneramos e damos glórias a Deus. Ao Eterno, ao Santo, ao Rei da Glória. A terra está cheia da sua glória. Engrandecido seja o nosso Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Palavra de Deus. Palavra de Deus para as nossas vidas. Palavra do nosso Deus que acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Palavras do nosso eterno Salvador. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A clareza de Paulo, a convicção plena em lembrar aos irmãos de Tessalonicenses, em lembrar a igreja de Tessalonicenses, a veracidade, a obra divina, a criação, a obra criada pelo Espírito de Deus, a maneira, a forma de que o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, chegou até eles. Como diz Paulo, não somente em palavras, mas o Evangelho chegou até nós em poder do Espírito Santo. Paulo diz: o Evangelho chegou até vocês em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Em muitas tribulações, em muitas tempestades. Palavra de Deus, amigos. É o que acontece. A palavra de Deus, o Evangelho é poder de Deus. A igreja de Tessalonicenses, firmada na palavra de poder, na presença do Espírito Santo. E Paulo diz, com plena convicção, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, vencemos as tribulações, com alegria no Espírito de Deus. Exaltado seja o nosso Deus. Você acredita, amigo, na palavra de Deus? Você acredita na mudança pelo Espírito de Deus? Paulo, Silvano e Timóteo, mensageiros perante a igreja de Tessalonicenses,
Paulo chega a dizer para os irmãos, nós nos tornamos o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque Paulo diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos a necessidade de acrescentar coisa alguma. É visto por Paulo que aqueles que pregam em Tessalonicense se desenvolveram, mesmo nas tribulações, levando a palavra em toda a Macedônia. A verdade, amigos, que não era só Paulo que tinha de Deus. Eles também poderiam pregar o Evangelho. O mesmo Espírito que atuava na vida de Paulo, atuava na vida dos irmãos que pregavam em Tessalonicenses. Como ele diz, ao ponto de não termos a necessidade de acrescentar alguma coisa. Esse é o efeito da palavra de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo na vida de alguém. Bendito seja o nosso Deus. Aí nós entendemos que o Deus de Paulo é o seu Deus também. O Deus de Paulo é o Deus de Timóteo. É o Deus de Barnabé. Não havia dissensão, não seria necessário haver dissensão. Quem poderia ser usado mais por Deus? Quem poderia ser o instrumento a ser usado pelo Espírito Santo? Não tem essas coisas. A igreja de Tessalonicense é levantada, é fundada pelo Evangelho de Deus, pela palavra de Deus, sobretudo em poder e graça do Espírito Santo, com uma convicção em que o amor de Deus supera todas as coisas. Paulo diz, olha, a igreja de Tessalonicense é o modelo para os crentes, não só na Macedônia, mas na Acaia. Bendito seja Deus. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que não julga como você julga. É um Deus que faz milagre. E aí, meu amigo? Minha amiga? Você crê no Deus de Paulo? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Ele está dizendo para os irmãos: o Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas em poder do Espírito Santo. Você sabe, meu amigo, o que você tem, você não recebeu de homens. O que nós temos, nós não recebemos de homens, mas recebemos de Deus, da graça cristocêntrica, o poder do Espírito Santo. Creia em Deus. Alegra o teu coração. Creia na obra do Espírito de Deus. Bendito seja o nosso Deus. Poder de Deus. Amor de Deus. Compaixão de Deus. E Paulo entende que os irmãos de Tessalonicense estão firmes, pregando Jesus, pregando a graça de Deus, cristocêntrica, sem dúvida, sem enfraquecer, sem praquejar, sem fracassar, mas uma vida que se prega com certeza e convicção da palavra de Deus. Ele diz:
Não vejo necessidade de acrescentar alguma coisa. Vocês estão cheios da graça de Deus, cheios da palavra de Deus. E a palavra de Deus será repercutida por toda a Macedônia e por toda a Acaia. Palavra de Deus, amigos. O Espírito de Deus é quem faz a obra. Aquele que te levantou, aquele que te escolheu, é aquele que se responsabiliza. Não tenha dúvida. A graça de Deus está sobre nós. Porque Paulo dizia, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, reconhecendo a vossa eleição, não desistimos, não ficamos com incertezas. É preciso continuarmos, é preciso se alegrarmos na presença de Deus. A obra do Espírito de Deus é algo forte. O mesmo Deus que usara a Paulo por toda a Macedônia, por toda a Ásia, é o mesmo Deus que está usando a Timóteo, a Silvano e aos outros irmãos, exclusivamente na igreja de Tessalonicenses. Uma obra extensa, aqueles que acreditavam no poder da palavra. É forte, sim ou não? O Evangelho de Deus veio até você. O Evangelho de Jesus Cristo veio até nós. Veio até a igreja do Senhor, não só em palavras, mas em poder. Em poder do Espírito Santo. Somos o que somos. Temos o que temos. Porque o que recebemos, não recebemos de homens, mas recebemos de Deus. Uma obra divina, uma obra cristocêntrica. Por isso Jesus disse, crede em Deus, crede também em mim. Bendito seja Deus. A graça de Deus, a presença, a regeneração feita pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Você crê na presença do Espírito de Deus, no poder de Deus, na mudança pela palavra de Deus, no evangelismo, na corrente que é criada pelo poder da palavra. O poder da palavra. O poder da palavra faz coisas extraordinárias nas nossas vidas e na vida daqueles que a ouvem e que a crê. O que você tem, amigo, não é de homens. O que você recebeu de Deus. Porque nós recebemos e cremos. Glória a Deus. Nós recebemos e cremos. Lembramos da mulher samaritana quando Jesus disse para ela: se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais tornará a ter sede. Porque a água que eu te der se fará na sua vida uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Eis aí a obra do Espírito Santo. A magnitude da palavra, o poder da palavra. O poder do Espírito Santo. Porque ele é trino e uno. Ele está no Pai e no Filho. De sorte, diz Paulo, que a igreja de Tessalonicenses
se torna o modelo para todos os crentes, tanto na Macedônia como na Acaia. Transliterando o texto, se torna modelo para todos os crentes, do tempos passados e para esse tempo, para nós, uma igreja galgada pela palavra de Deus, estrutura, constância, veracidade, força, vigor e poder. Uma igreja cheia da graça de Deus. Uma igreja que crê no poder do Espírito Santo, que crê no poder de Deus. Você crê? Você aceita o poder de Deus? Porque muitos não aceitam este poder. Muitos não acreditam nessa graça. Muitos não querem essa graça. Mas aqueles que a querem, aqueles que acreditam, aqueles que recebem ela, é bem-aventurado. Palavra de Deus. Palavra de Deus para as nossas vidas. Amigos, amigas, ouvintes, que nos ouve agora, que nos escuta agora, através da internet, através dessas ondas curtas. O Espírito de Deus quer abrir o teu entendimento. O Espírito de Deus quer mudar a sua vida. Está faltando convicção? Está faltando clareza? O Espírito de Deus quer te dar. Porque não é só em palavras, é em poder. Mudança, amigo. Em poder do Espírito. Mudança. Mudança na sua vida. Porque quando o homem recebe a palavra de Deus, quando o homem se entrega para Deus, o poder do Espírito Santo faz mudança na sua vida. É forte, sim ou não? Faz mudança na sua vida. Glória a Deus. O poder do Espírito. Não é só em palavras não, amigos. É sério, é muito forte. É muito forte. Não resista à obra do Espírito Santo. Quem pode resistir à obra do Espírito de Deus? Quando Deus quer fazer, Deus faz. Glória a Deus. O próprio Paulo é um exemplo. O próprio Saulo de Tarso é um exemplo. Este que nós chamamos de Paulo agora. Esse que prega em Tessalonicenses. Aquele que Jesus pregou para ele. Aquele que Jesus fez dele um pregador do Evangelho. E disse mais Jesus: este há de padecer por mim, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Este é para nós, é para mim, um vaso escolhido. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do homem. Na vida do homem. Glória a Deus. Quer ele queira ou não. Porque na vida de Paulo, a atuação direta, divina, é clara na sua vida. Porque Jesus o parou, Jesus o barrou no caminho para Damasco. Jesus fez de Saulo de Tarso um pregador do Evangelho, um servo do Deus Altíssimo. Então Paulo, junto com Silvano e Timóteo, conseguem ter êxito com muita veracidade na igreja de Tessalonicenses, pregando Jesus com poder e graça do Espírito Santo. Ei, amigo, ei, amiga,
Não rejeite o Espírito de Deus. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite a graça cristocêntrica na sua vida. Se o Espírito de Deus te chamar, aceite-o. Se Deus te chamar, abrace, aceite o convite. Porque a obra de Deus vai mudar a sua vida. O poder de Deus. O Deus que nós pregamos, ele não só fala, ele age, ele cumpre as suas palavras. O seu poder é visto com veracidade. O seu poder afeta todas as coisas. Quem é um homem contra um Deus? Quem é, amigos? Quem é o homem contra um Deus? O próprio Jesus disse. O próprio Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus para as nossas vidas, meu amigo, minha amiga. Meu querido ouvinte assíduo da Palavra de Deus. Você que nos ouve agora pela internet. Através dessas ondas curtas. O Espírito de Deus quer fazer uma obra extraordinária na sua vida. O Espírito de Deus quer mudar você. Quer mudar a sua vida. Glória a Deus. É impressionante a expressão de Paulo no versículo 5 de 1 Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não veio até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. Não estamos aqui por qualquer coisa, amigo. Não estamos aqui para brincar de ser pregadores. Não estamos aqui para brincar de falar das coisas de Deus. É sério. Estamos pregando uma palavra de poder. Que há convicção, certeza, fé, credibilidade. Porque cremos no resultado dela. O Evangelho é poder de Deus. Glória a Deus. Os seus feitos, os seus milagres, a obra de Jesus, o que ele deixou para nós. Uma obra galgada pela presença do Espírito de Deus. Porque a unção de Deus estava com ele para curar. Então, Paulo diz para nós, oh glória, não somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo. É poder de Deus, amigos. Abrace a oportunidade que Deus te der. Abrace o convite que o Espírito de Deus te der. Aceite, creia nele, receba-o na sua mente, no seu coração. Abrace a oportunidade que o Espírito de Deus te der. Deus está te chamando. Deus está chamando você para uma grande obra. E a palavra de Deus, o poder de Deus, a obra do Espírito Santo vai mudar a sua vida. Vai mudar você. Você crê? Diga amém e graças a Deus. Glória ao nosso poderoso Deus. E como dizia Paulo, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o que nos livra da ira vindoura.
É isso mesmo, amigo. Que possamos aguardar que os céus se rasguem, porque o Filho de Deus, aquele que ele ressuscitou dentre os mortos, ele vai nos livrar da ira vindoura. Bendito seja Deus. Glória a Deus. A ira de Deus. O terrível dia do Senhor. Como dizia o profeta Malaquias. Amigos, amigas, creia em Deus. Se aproxime dele. Creia na palavra de Deus. Busque a Deus. E o Senhor vai mudar a sua vida. Ainda dá tempo. Ouviu bem? Ainda dá tempo para que você abrace o chamado de Deus na sua vida. O convite à mudança. Porque Deus quer mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Palavra de Deus. Palavra e fé. Um dia nós nos encontraremos no reino de Deus, diante da sua glória, diante de Jesus Cristo e os seus anjos, diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê uma gloriosa paz. Uma paz com Deus. O meu nome é Leonardo Silvestre e esse foi o nosso podcast de áudio. Uma palavra de Deus. Uma expressão da Bíblia para você. Uma reflexão de fé. Que Deus te abençoe poderosamente. Palavra de Deus.